Mais notícia lá do Rio, agora com o Pedro Duran. Pedro, a polícia investiga um esquema que envolve médicos, empresários e advogados. Seria um esquema para fraudar cirurgias e um esquema que teria movimentado 50 milhões de reais nos últimos 5 anos. O que a polícia já sabe no momento? O que a polícia aponta nessas investigações? Como é que funcionava esse esquema, Pedro? Pois é, Carol, vamos contar um pouquinho dessa história então. A gente está falando de um esquema que envolvia médicos, empresários, advogados, que as vítimas eram os planos de saúde, que acabavam sendo lesados com uma série de liminares para fazerem cirurgias superfaturadas, fraudadas, e também para que eles de fato tivessem nessa atuação um pagamento rápido para valores que eram totalmente fraudados. Podemos até botar essa imagem em tela cheia para a gente conseguir de fato mostrar aí algumas dos destaques dessa apreensão da polícia do Rio de Janeiro, porque ontem, Carol, eles buscaram notebooks, celulares, alguns elementos que pudessem explicar uma dúvida importante para a investigação que aponta esse desvio por parte dessa quadrilha de 50 milhões de reais. Que dúvida é essa? Eu vou responder com uma arte que a gente preparou aqui na tela para poder explicar um pouco de como funcionava essa dinâmica dessa fraude nas cirurgias. Então veja só, o médico buscava um paciente para fazer a cirurgia. Já começa aqui com uma inversão de papéis, né? Eu te pergunto, como assim buscava? Pois é, porque como o médico, segundo a Polícia Civil, era o criminoso da história, ele precisava de pacientes que se enquadrassem ali nas características para que ele pudesse tentar fazer com que o plano pagasse a cirurgia. Então, muitas vezes, o médico não tinha o paciente, isso aconteceu em Duque de Caxias, São Gonçalo, cidades mais pobres da região metropolitana da Baixada Fluminense, e aí o médico ia atrás do paciente perfeito para poder justamente conseguir o reembolso da cirurgia. Aí ele pedia para o plano. Muitas vezes a cirurgia era negada pelo plano de saúde. O plano dizia, olha, não tem condição de pagar essa cirurgia, ela não é essencial, não está prevista no rol da ANS, não vamos conceder o pagamento dessa cirurgia, o reembolso não é feito. Ok, porque já tinha um advogado preparado para recorrer à justiça e usar essa negativa do plano como base para pedir uma liminar. Com base nesse recurso, um juiz acabava sendo levado ao engano e concedia uma liminar para que a cirurgia fraudada fosse realizada. Ou seja, médico e advogado estavam juntos num esquema para fazer cirurgias que, de fato, não tinham a necessidade ou que eram cirurgias que custavam X e eles cobravam 10X, porque quem define o preço é o médico, que define quanto vai custar essa cirurgia. Ou então, o que eles faziam? Falavam que usariam 20 equipamentos e usavam 2, 3. Para além dos médicos e advogados, quem mais estava envolvido nessa história? A empresa de próteses, que também ganhava, também lucrava com esse esquema. Então, são 3 lados aqui da história que lucravam com o esquema. Os médicos, as empresas de próteses e os advogados. Como é que eles ganhavam esse dinheiro? Dizendo que tinham materiais que iam usar e não usavam, ou que a cirurgia custava X a mais do que custava. Para você ter uma ideia, Carol, uma das coisas que o delegado que investiga esse caso me contou foi que uma instrumentadora cirúrgica para uma cirurgia de coluna, por exemplo, chegou a custar 15 mil reais para o plano de saúde, por apenas o serviço naquela operação, quando o normal é 500 reais. Como os juízes não têm essa formação e esse conhecimento técnico de quanto custa esse tipo de procedimento, muitos acabavam dando a liminar e o plano era obrigado a pagar esses valores super altos que acabavam gerando essa fraude. Um dos planos de saúde procurou a polícia em 2021, foi quando começou a ser investigado esse esquema, e aí a nossa tarja fala de uma cirurgia minimamente invasiva de coluna que chegou a custar R$500 mil, um valor absurdo para uma cirurgia, mas que o juiz concedeu a liminar e o plano teve que pagar. Qual é a dúvida agora que fica? Os pacientes que fizeram essas operações são cúmplices e levavam dinheiro por isso também? Foram coniventes com os médicos porque conheciam, tinham alguma relação e deixaram a nota ser cobrada mais, muitas vezes porque não tem formação, porque não tinham conhecimento, ou são coagidos, foram coagidos
pelos médicos, pelos advogados, a de fato participarem desse esquema criminoso. É isso que a operação de ontem busca ajudar a responder. E só para a gente encerrar aqui, Pedro, com relação à operação que aconteceu no Rio de Janeiro, presos, material apreendido, qual que é o saldo que o delegado traz a respeito do que aconteceu lá na capital fluminense? Nenhum preso por enquanto, ele está esperando a investigação amadurecer, mas diz para mim que não descarta a prisão nem dos médicos, nem dos advogados, nem dos empresários. Material apreendido são celulares, notebooks e provas físicas que vão ajudar a identificar quem são esses pacientes para que eles sejam ouvidos na condição de testemunha e aí a investigação possa avançar.